Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre a participação das pessoas com deficiência na política. A deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, acredita que a participação dessa parcela da sociedade precisa ser maior. E para explicar como ampliar essa presença, a deputada é a nossa convidada. Deputada, seja muito bem-vinda a mais um programa Palavra Aberta. Muito obrigado por participar com a gente. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui conversando com você, para quem nos assiste na TV Câmara, sobre esse tema que é tão importante, né? Exato. Eu queria que a gente iniciasse apresentando um panorama, quer dizer, como é que está a participação das pessoas com deficiência hoje na política brasileira? Veja, Marcelo, é ainda muito tímida. A participação é ainda muito tímida. A gente vê até aqui nessa legislatura na nossa casa, são 9 dados que estão no site do Congresso Nacional, 9 parlamentares ao todo com alguma deficiência. E num universo de 590 e tantos parlamentares, é muito tímida ainda essa participação. Uhum. A senhora apresentou um dado lá na audiência pública que foi realizada recentemente a respeito do número de candidatos. A senhora tem esse número aí, que eu acho que é uma coisa interessante da gente avaliar. Nas eleições, sim, eu tenho. Nas eleições de 2020, nas municipais de 2020, dos 5.568 municípios que tiveram candidatos a prefeitos e vereadores, ao todo computamos 400 candidatos que declararam na candidatura ter alguma deficiência. É um número muito pequeno para o universo de candidatos desse número de municípios. Para o universo, né? Das dezenas de milhares de candidatos, realmente um número bastante pequeno. A senhora fez uma audiência pública recentemente para tratar desse assunto e eu sei que a senhora também já tem contato com esse segmento há bastante tempo, o segmento das pessoas com deficiência. A senhora acha que falta algum estímulo? Eles têm interesse em participar e não encontram a forma de fazer isso? Como é que a senhora enxerga? Eles têm muito interesse em participar e eu acho que é uma participação dotada de muita legitimidade, porque ninguém é melhor que a pessoa que vivencia aquela determinada situação, né, que é caracterizada como uma deficiência, para trazer soluções e angariar mais pessoas, para fortalecer o debate e implementar uma política pública. Nós fizemos uma audiência pública e chamamos o Tiago, ele é um prefeito de uma cidade do município pequeno de São Paulo. Ele foi eleito com 57% dos votos e ele tem paralisia cerebral. O que não significa dizer que, no caso dele, comprometeu a parte cognitiva dele, mas ele tem dificuldade na fala, ele tem paralisia de parte dos membros, mas em absoluto, ele vem de a história dele é uma história a ser contada, né, replicada para as pessoas verem que é possível. Eles se inspirarem. Ele vem de uma família, acho que o pai dele era político e ele foi eleito com 57% dos votos, muito voto. E quando o partido da oposição, que era o oponente a ele, perdeu, impugnou, tipo, contestando que a pessoa não teria capacidade cognitiva para exercer um mandato. Então, esse tipo é lamentável uma impugnação assim, sobretudo quando você está do outro lado, está uma pessoa com deficiência, porque as deficiências, assim, elas colocam as pessoas numa condição diferenciada e mais difícil, é muito mais difícil para as pessoas com deficiência atingirem os mesmos objetivos que a gente, não digo que não é possível, e o argumento que a oposição trazia era justamente esse, destacando a deficiência, o que está tudo errado. Então, esse é um bom exemplo para a gente não seguir de exemplo, né? E ele está lá exercendo o mandato dele, ele teve que formalmente assinar uma procuração para alguém da confiança dele, para exarar assinaturas nos atos, mas ele pode perfeitamente, e é competente, está lá, exercendo o mandato dele no município de São Paulo. O Congresso teve uma deputada cadeirante, que foi a deputada de São Paulo. A senhora acho que tem até contato com ela, do PSDB, a Gabrilli, né? Hoje senadora Mara Gabrilli. Hoje senadora Mara Gabrilli. Sim. Na época o plenário teve que passar por uma reforma, porque os cadeirantes não tinham acesso. Como era um plenário muito antigo, construído num tempo em que as pessoas com deficiência ainda não tinham tanta visibilidade, não foi possível ela acessar esse plenário nos primeiros momentos e acabaram fazendo uma grande reforma que possibilitou o acesso a
a essas pessoas. A senhora acha que a mentalidade do brasileiro também está mudando no sentido de que nós temos que favorecer essas pessoas no sentido de abrir espaços para que elas ocupem? Veja, a reforma do plenário e de todos os ambientes da Câmara dos Deputados, a partir do momento que o Brasil foi signatário da Convenção Internacional e nos moldes que ela foi aprovada, ela tem força de emenda constitucional para a gente, mesmo que não esteja lá o texto da Convenção, em todas as linhas da Constituição, ela tem força, ela tem status de norma constitucional. Tanto que a Lei Brasileira da Inclusão veio para internalizar daí essa ideia, esses princípios da Convenção. Então, é mais do que necessidade, é uma obrigação. A Convenção, ela fala que justamente ela tira a deficiência da pessoa e coloca no ambiente externo. Então, se ela não consegue chegar com a cadeira de rodas aqui, é porque esse ambiente não está adequado. O ambiente está deficiente para receber a totalidade de pessoas. E a gente tem que pensar que todo mundo está sujeito. Claro, é a nossa obrigação como sociedade e Constituição, país livre, justo, solidário, pensar que tem aquelas pessoas com deficiência, de uma deficiência que não vai ser superada ao longo da vida, mas tem aquelas pessoas transitoriamente com alguma deficiência, um acidente, uma cadeira de roda. Então, é muito ampla essa discussão. Mas a gente tem que brigar, sim, principalmente no parlamento, né? O parlamento não pode ser um espaço sem acessibilidade física. Na Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, há outros entornos de acessibilidade, tradução em Libras em tempo real, os sistemas tecnológicos para facilitar todo esse entendimento. Agora, o mais importante para a gente avançar é uma barreira que a gente tem que quebrar, que é a barreira atitudinal. Essa barreira é do íntimo de cada um, é tendo ciência da realidade das pessoas, é fazendo esse trabalho de as pessoas com deficiência, até muito pouco tempo atrás, não saiam de casa. Vou dar exemplo aqui, as APAES, junto com as pestalozes, que são as pioneiras de cuidar de pessoa com deficiência intelectual. As APAES hoje têm 67, 70 anos. Tivemos grandes avanços, mas a gente não pode parar aqui, a gente tem que continuar avançando. Tem uma questão polêmica, que é o seguinte: a legislação brasileira já é tida por muitos especialistas como uma das mais avançadas do mundo quando se fala em pessoas com deficiência. Mas toda vez que a gente fala em ampliar a participação de algum segmento da sociedade em alguma parte, seja ela educacional, política, vem aquela velha discussão. É preciso criar, por exemplo, cotas? Seria o caso, por exemplo, as pessoas com deficiência já têm cotas em outros segmentos. A senhora acredita que seria o caso de se criar cotas na política? Se a cota servir para minimizar as diferenças, as desigualdades, para possibilitar essas pessoas participarem da política, eu tenho que ser a favor. Eu sou a favor da estipulação de cotas. A senhora é presidente também de uma frente parlamentar de doenças raras, que, como a senhora já explicou, a doença rara muitas vezes acaba levando a uma deficiência. Como é que está o trabalho da frente? A doença rara e a pessoa com deficiência são temas assim que não sempre, mas às vezes se comunicam, a depender do tipo da doença. Essa frente, ela está com um trabalho muito técnico. Nós já estamos indo para o 4º encontro técnico. Vamos ouvir, já temos um conselho consultivo, porque nós acreditamos nas políticas baseadas em evidências. Então, temos pesquisadores, temos representantes das farmas, temos familiares, temos associações, são expertos no tema doença rara, que nos embasam para a gente ter boas propostas de legislação. Nós vamos fazer um encontro técnico agora, o próximo são com as startups de saúde, está convidado, todos estão convidados, vai ser aqui na comissão da casa, nas redes sociais tem o endereço e também é transmitido. E é uma frente que ela está no ranking em 6º lugar do maior número de quantidade de parlamentares. Ela tem parlamentares representados de todos os estados da federação e 20 partidos políticos, porque quando a gente fala em doença rara e pessoa com deficiência, a gente tem que tirar esse viés aí da direita e da esquerda. A gente tem que trabalhar isso como saúde, pessoa com deficiência. A gente tem que trabalhar isso como suprapartidário. Senão a gente não, no país polarizado como é hoje, a gente não consegue avançar. É verdade. Deputada, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui conversando. Muito obrigado.
Eu conversei com a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, sobre a participação das pessoas com deficiência na política. Eu sou Marcelo Westphalen e você pode rever esta edição do Palavra Aberta na página da Câmara dos Deputados ou no nosso canal no YouTube. Acesse também as nossas redes sociais, incluindo o novo Instagram da Câmara dos Deputados, da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.